Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 53 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 6 de julho. Maria José conta para Paula o que Alessandro lhe disse sobre Sandra e a mãe delas. Paula pergunta por que o pai nunca disse nada, que fez elas acharem que a mãe delas estava morta. Maria José diz que não sabe e com certeza a mãe abandonou o pai delas, levando a Sandra, e ele não consegue falar disso. Fernando diz a Alessandro que Helena é uma senhora bonita, mas fala pouco, porque parece que tem medo do marido e de Porfírio. Alessandro pergunta como é o marido de Helena. Fernando diz que Jorge é frio e Porfírio está desesperado para ver a neta. Fernando diz a Alessandro que parece que Sandra é a única herdeira de Porfírio, mas há 6 anos ele não sabe nada dela. Ulisses diz a Maura que tem a possibilidade de ela ficar com Alessandro para ela, se deixar levar e depois eles conversam. Maura se desespera ao encontrar Lisete desmaiada. Ulisses vai visitar Roberto e diz que ele pode ajudá-lo no caso de Sandra. Ulisses diz a Roberto que a namorada milionária dele está muito debilitada, tem muito dinheiro envolvido e é o golpe do século. Maura pergunta a Lisete por que ela desmaiou e diz que faz alguns dias que ela está muito pálida e quer que ela vá ao médico. Lisete diz a Maura que não tem nada, mas concorda em procurar o médico. Kátia chega na mansão Lombardo e conta para Bruno como foi a discussão que presenciou na casa de Porfírio, com Helena, o marido, Porfírio, por causa de Sandra. Bruno fica intrigado. Kátia pergunta a Bruno se eles não vão mais se ver. Bruno diz que sim, mas não desta vez, e que também não é uma boa ideia ela procurá-lo ali, e a beija. Ulisses conversa com Maura sobre a ideia que teve de sequestrar o filho de Maria José para obrigá-la a fazer o que eles querem. Alessandro, muito amoroso, ajuda Maria José a cuidar do filho deles. Maria José diz que Alessandro é um pai amoroso. Maura pergunta a Ulisses o que ela vai ganhar sequestrando a Maria José e o filho dela. Maura diz que Maria José vai cumprir com a parte dela, se fazendo passar pela irmã, mas depois vai voltar para o Alessandro, que vai recebê-la de braços abertos. E para ela já chega, ela não vai mais deixar se levar. Alessandro e Paula vão visitar Pedro no presídio. Ulisses fala para Helena sobre o plano de sequestrar o filho de Maria José para obrigá-la a se fazer passar por Sandra. Ulisses diz que como o menino é recém-nascido, eles terão que esperar um pouco, pelo menos até que eles comecem a levá-lo para a rua, porque entrar naquela casa é impossível. Alessandro, Paulo e Xuxo visitam Pedro no presídio. O advogado diz a Pedro que se não conseguir a fiança para ele, eles insistirão na pena mínima de 6 meses. Na empresa, Maura leva Fernando para conhecer a sala dela e diz que agora o que precisa é de uma secretária. Fernando sugere a Maura que Kátia seja sua secretária. Maura diz que pode ser, que adora Kátia. Alessandro diz a Maria José que existe a possibilidade do pai dela sair em breve da prisão. Se passa um mês. Kátia volta a sair com Bruno e diz que já está há alguns dias trabalhando com Maura. E ele não pode imaginar como ela é cansativa. Bruno tenta arrancar de Kátia toda a informação que puder sobre Maura.
Kátia diz para Bruno que Maura está de olho em outros dois caras. Bruno pergunta em que Maura está de olho. Kátia diz que um é Ulisses, que liga toda hora e eles combinam e se encontram. E que ela também está de olho no irmão dela. Fernando diz a Vitória que eles não têm se visto. Ele sente a falta dela e pede para ela tentar arrumar um tempinho para ele. Neste momento, Felipe se aproxima e diz a Vitória que o Dr. Hernan acabou de chegar. Irritado, Fernando diz que para o Hernan, Vitória tem tempo. Vitória pede para Fernando não dizer isso, que o Hernan só foi levar notícias da Raquel para ela. Chateado, Fernando diz a Vitória que tá bom, vá ver Hernan e converse tudo o que quiser conversar, afinal de contas, isso não causa nenhum problema, não é? Tchau, e desliga o telefone. Hernan diz a Vitória que Raquel já quer sair da clínica e depois pergunta por que ela não aceita, se não percebe que ele faria tudo possível para fazê-la feliz. Vitória diz a Hernan que agora não é o momento para falar disso e ela só consegue pensar na filha dela. Vitória diz a Roberto que a Raquel se recusa a continuar na clínica de reabilitação, que ela decidiu deixar o tratamento contra o álcool e ela não tem outra escolha senão ir buscar. Vitória diz a Roberto que pode voltar para o chalé e Raquel ficará com ela em sua casa. Vitória e Hernan buscam Raquel na clínica. Rufino encontra Pedro no presídio. Furioso, exige que ele diga o nome do genro dele, pois acredita que é por culpa dele que está preso. Pedro se recusa a dizer o nome de Alessandro e Rufino dá uma surra em Pedro. Raquel não quer morar na casa da mãe e diz que vai ficar no chalé dela. E se a mãe quiser, que Roberto more na casa dela, porque ela não vai se sacrificar por aquele cara. Raquel chega em seu chalé, não encontra nenhuma bebida, fica descontrolada e vai até o chalé de Bruno. Lá, ela encontra 2 garrafas de bebidas e a pega. Chucho vai visitar Pedro e se assusta ao vê-lo muito machucado. Pedro diz a Chucho que Rufino bateu nele porque acha que o Alessandro é o culpado por ele estar preso. O advogado fica sabendo da surra que Pedro levou de Rufino e informa a Alessandro. Helena diz a Ulisses que quer ver Maria José porque tem uma ideia, mas primeiro quer ver se ela realmente é idêntica a Sandra, como ele diz. Maura fica irritada quando Alessandro diz que vai voltar a se casar com Maria José. E diz que ele e elas são como óleo e água, insistem em ficar juntos, só que não tem nada a ver. Alessandro diz a Maura que Maria José e ele têm 2 coisas muito importantes em comum, o filho deles e seu amor. Alessandro agradece Maura por ter comprado as ações e diz que graças a ela, ele é o novo presidente da empresa, mas na vida particular interna dele, ele não aceita que ninguém se meta. Toma, bicha besta, por essa ela não esperava. Ulisses diz a Maura que Helena está na cidade e pede para ela tirar uma foto da Maria José para que Helena possa vê-la. Alessandro conta para Maria José o que aconteceu com Pedro. Maria José sofre em saber que o pai está muito machucado. Ulisses deixa Maura e Helena sozinhas no apartamento dele para que elas possam conversar. Helena diz a Maura que, pelo que entendeu, ela é apaixonada pelo Alessandro Lombardo e o seu obstáculo é Maria José e pergunta o que ela está disposta a fazer para recuperá-lo. Maura diz a Helena que, pelo que entendeu, a Maria José é filha dela e ela duvida que ela queira fazer alguma coisa contra ela.
Helena diz que prefere fazer uma coisa que todos fiquem felizes. Mas antes quer prevenir Maura e manda ela não abrir a boca sobre o que vão falar para ninguém, muito menos para Ulisses. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.